Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês e nessa aula nós vamos tratar do assunto política monetária. Na aula anterior, que nós trabalhamos política econômica, né? Política econômica. E naquela aula nós já sinalizávamos o seguinte, que a política econômica ela é uma política macro, que para realizar essa política econômica há a necessidade de executarmos várias outras políticas, e entre elas a política monetária. E que para os nossos estudos, né, a política monetária era mais importante. Sim, era mais importante. Por isso que o professor preparou essa aula com bastante carinho, com bastante detalhes, e que esses detalhes tenho certeza que vão fazer a diferença em nossos estudos, né? Aqui está escrito noções de política monetária. Noções. Só que é o seguinte, cara. Aqui não é noções. O professor teve que aprofundar um pouco mais o assunto, tá certo? Por quê? Porque as questões de prova estão exigindo conhecimentos de discernimento do aluno, principalmente a banca do CESP. Então o professor teve que aprofundar um pouco mais esse assunto, né? E assim, esse é um assunto que eu tenho que confessar para vocês que particularmente o professor adora esse assunto, cara. Eu adoro esse assunto, porque esse assunto aqui, eu sempre gostei desse assunto, desde a época de faculdade, né? A gente sempre acompanha o G1, né, que é o site da Globo lá, e esse site da Globo G1 é um site bastante rico em economia, adoro isso, né? Legal? Ok. Meus amigos, então vem comigo aqui, então olha só, né? Vamos começar a aula. Quando a gente fala de política, né, o aluno tem que ter um juízo de valor desse assunto. Essa palavra política não tem nada a ver aquela politicagem do processo eleitoral, tá? Politicagem, nem no sentido da palavra de política, de convencer os outros, né? Essa palavra política, nesse contexto aqui, significa dizer o seguinte, significa dizer que é uma ação que vai nortear as ações, né, do governo. Política, né, de determinado grupo econômico, das pessoas, algo macro, né? Política monetária, né? Como que vai ditar, como que o governo vai tratar da moeda em linhas gerais, e é claro que vai necessitar de quê? De detalhamentos. Então, isso aqui é a palavra política. Política, aí vem o complemento dessa palavra, que é chamado monetária, né? A palavra monetária, tá? Diz respeito a uma palavrinha chamada, ó, dinheiro. Pronto, tá aí. Então, como que vai lidar com o dinheiro, tá? Professor, como assim? A disponibilidade desse dinheiro. Então, a política monetária, para fazer um resumo que nós vamos explicar aqui na aula todinha, de mais de uma hora, vai ser o seguinte, vai ser o seguinte, a política monetária vai dar a quantidade de dinheiro em circulação, tá? A quantidade de dinheiro. Então, a política monetária, ora, retira dinheiro de circulação, ora, injeta dinheiro aí para circulação. É claro que quando você retira dinheiro de circulação, tem impactos na sociedade, tem impactos na economia, tem impacto aí também na sociedade, no seu bolso, na taxa de juros, e isso que o examinador está cobrando na prova, e eu tenho certeza, tá, que se você aqui conseguir, se você assistir essa aula com bastante tranquilidade aí, não entendi determinada passagem, para o vídeo, volta, assiste de novo, que eu tenho certeza que você vai conseguir obter a eficácia nos seus estudos. Professor, o que vem a ser a eficácia dos estudos, né? Isso é algo que eu me preocupo muito, você não tem noção quanto que o professor se preocupa disso, né? Como assim, professor? A eficácia é aquilo, né? Vamos supor o seguinte, você estudou, você se preparou, tá certo? Então, esse seu estudo que você se propôs, esse estudo que você está efetuando, né? É o seguinte, esse estudo que você está efetuando, se nesse estudo que você estudou, na hora da prova, ele é suficiente para que você acerte as questões de prova.
Tá certo? Então isso chama-se eficácia nos estudos. E particularmente me preocupo mais muito com esse negócio, cara. Tá? Tá certo? Ok, então vamos lá. Noções de política monetária, né? Ok, né? Então nós falamos o seguinte, professor, a política monetária tem a ver com dinheiro. Ok. Aqui na economia, a gente não usa essa expressão chamada dinheiro, né? Na economia, nós utilizamos a expressão chamada funções da moeda. Aliás, no nosso estudo de conhecimentos bancários, na economia, o dinheiro a gente chama de moeda. Tá? Moeda. Aí eu pergunto para você, cara, moeda é importante? Moeda é importante? Sim, moeda é importantíssimo, né? Moeda é importantíssimo. Por que moeda é importantíssimo? Porque a moeda tem diversas finalidades em nossa economia, na nossa vida. Então é o seguinte, você tem que saber o seguinte, por que da importância da moeda, né? Então, eu quero passar a explicar alguma coisa para vocês, antes da gente começar a falar da política, né? Monetária. Você sabe que a política monetária tem a ver com a moeda. Então, nós temos que explicar do comecinho, tá? Chamar a atenção do aluno, né? E nós vamos detalhando, vamos aprofundando até chegar no final da aula, né? Uma coisa só eu posso garantir para vocês, no final da aula você vai estar aí bastante confiante para a prova de concurso. Só tenha paciência e acredite, tá? Então, funções da moeda. Para que serve a moeda? Pergunto para você, reflita um pouquinho sobre isso. Vamos lá, vamos usar o raciocínio, né? Ah, professor, eu uso moeda porque moeda para mim é uma poupança, como meio de reserva. Tudo bem, uma função da moeda. O que mais? Professor, meio de troca, eu quero comprar uma cadeira, vai dinheiro, vai moeda, vem a cadeira? Sim, é uma função da moeda. E entre outras, né? Então moeda é importante, então a política monetária vai cuidar disso. E outra coisa, dificilmente eu consigo enxergar um sujeito que viva sem esse troço sem moeda. Todo mundo precisa, até as pessoas que são menos favorecidas, né? Mais desfavorecidas, né? Mais desfavorecidas que estão aí à mercê do Estado, precisam de alguma coisa para sobreviver, né? Então vamos lá, primeira função da moeda é um meio de troca, tá? Como assim, professor? Eu tenho aqui reais e eu tenho aqui uma bola. Vai reais para lá e vem a bola, ok. Meios de troca, né? 2, é uma unidade de conta. Para você mensurar o valor das coisas. Por exemplo, essa televisão aqui, de 50 polegadas, né? Quanto vale isso? Ah, professor, essa televisão vale 2 cadeiras. Será que vale 2 cadeiras? Não, não é assim. Então a moeda ela é importante para definir também a unidade de medida, o valor das coisas. Nossa televisão vale R$ 2.500, por exemplo. Então isso é o valor das coisas da moeda. Tá certo? Copiou? Legal? Então, unidade de conta. Tem mais, professor? Tem, olha só. Reserva de valor. Professor, eu quero poupar para minha velhice, parabéns. Então, guarda seu dinheiro, né? Só que você estudando, fazendo esse curso comigo, não guarda o dinheiro debaixo do colchão, né? Que você tá perdendo dinheiro, né? Quarta função da moeda, como instrumento da política monetária. Então, funções da moeda, nós temos aqui um meio de troca, uma unidade de conta, né, de valor, reserva de valor, instrumento da política monetária. Ou seja, a política monetária está 100% focada num cara chamada de moeda. E claro que a quantidade de moeda disponível, ele vai interferir no meio de troca, na unidade de valor e a reserva de valor, né? Com certeza isso vai impactar, né? Então vamos lá, só para fechar esse assunto conceitual. Moeda como meio de troca. Um meio de pagamento geralmente aceito por uma imposição legal. Num país, né, os meios de troca oficial, a nossa moeda oficial chama-se real, né? Então o real é o meio de troca nosso e é obrigado. Todo mundo é obrigado a aceitar dinheiro, tá? B.
Moeda como unidade de conta, medida de valor amplamente reconhecido, explicitando a estrutura de preços relativos, né? E o surgimento da moeda, é muito importante que o surgimento da moeda foi decorrente à implantação do sistema capitalista de produção, né? Depois que você conseguiu definir o valor das coisas, né? Aí o modo de o modo de produção capitalista aí, ele foi só a progressão que é o atual modelo que nós temos hoje. E principalmente moeda como reserva de valor transfere poder de compra do presente para o futuro. Moeda é um ativo financeiro, olha aí, né? Beleza, tudo bem. Professor, o que é escambo? Tá, olha só. Para quem vai fazer concurso da banca do CESP, FCC, Sensgran Rio, tá? E eu acho que qualquer banca também tenho certeza aí, qualquer banca pode estar cobrando esse assunto, né? Pode estar cobrando esse assunto, ele pode querer colocar lá no comando da questão essa palavra aqui chamada de escambo. Professor, que te acho é esse tal de escambo? Tudo bem. Antigamente, mas muito tempo atrás, tá? Muito tempo atrás, as relações de trocas, tá? As relações de trocas não envolviam moeda, tá certo? Envolvia o quê? Produtos. Por exemplo, professor, eu quero comprar milho. Eu preciso de milho, tá certo? Eu tenho, mas como é que eu faço para comprar o milho, para me ter o milho? Eu tenho sobrando arroz. Então eu mando arroz para um cara que tem milho sobrando, tá certo? E o cara manda para mim milho porque ele tem sobrando. Isso aqui é uma relação de quê? De escambo. Então atenção, a relação de escambo não envolve moeda, tá certo? Envolve produtos, insumos e serviços. Tem a ausência completa de moeda, né? Eu lembro que no Brasil, né, tem um tempo atrás que a gente passou uma crise muito brava aqui no Brasil, tá? Muito brava, né? E aí, as pessoas estavam tratando disso. Ah, estou precisando de tal coisa. Ah, você tem tal coisa. Você vai lá, leva. Pronto. Isso aqui é o quê? Uma prática de escambo. Então isso é importante. Isso pode cair. Escambo faz parte da política monetária, né? Monetária. Então é a ausência de moeda e a existência da troca direta de mercadorias, né? Professor, eu faço muito escambo na vida. É possível, eu acredito que isso possa acontecer mesmo, né? Eu acredito que isso possa estar acontecendo, né? Legal? Ok? Beleza? Vamos lá? Então vamos lá. O que é moeda? Agora a gente vai começar a trabalhar, né? A gente viu as funções da moeda, nós vimos agora o escambo e vamos o que é moeda, né? São ativos amplamente utilizados e aceitos como meio de pagamento. Então moeda é um meio de pagamento. É claro, quando a gente fala na palavra moeda, nós estamos referindo a dois tipos de moedas. Papel moeda e moeda metálica, tá certo? Só que nós não falamos dinheiro, como eu já disse antes para vocês, nem economia, nem conhecimentos bancários. Então, são ativos amplamente utilizados e aceitos como meio de pagamento. Para quê? Até para se contrapor ao escambo, né? Moeda possui liquidez plena, mas não paga juros. Tá aí, beleza, cara, vamos lá. Professor, o que vem a ser liquidez plena? Tá bom. Liquidez plena é você tornar o seu patrimônio como um meio de troca imediato. Imediato, rápido. Por exemplo, professor, eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho 10 reais. Certo? Lá na papelaria vende essa caneta por 10 reais. Olha só, 10, 10, não é isso? Tudo bem. Então o dinheiro, você chega lá, cara, e fala assim, vai o 10 reais e vem a caneta. Isso é liquidez plena. Então a moeda é que possui a maior liquidez. Liquidez plena.
Positivo? Legal? Tudo bem. Professor, mas o seguinte, eu não tenho os R$ 10 na carteira, mas eu tenho uma aplicação em CDB, tá certo? Uma aplicação em CDB, um depósito a prazo, professor. O depósito a prazo, você consegue converter esse cara em moeda? Sim. Então ele é quase moeda. Depois do processo de conversão, como assim do CDB? Você tem que desaplicar esse dinheiro, sacar esse dinheiro e com esse dinheirinho você vai lá e compra a moeda. Então é o seguinte, isso no mercado, os meios de pagamento é muito importante. Então olha só para você, para me adiantar um pouco o assunto de vocês, né? Isso aqui, vamos estudar hoje aqui os meios de pagamento, não é isso? Ó, os meios de pagamento, né? Então nós temos aqui, ó, o M1, o M2, o M3 e o M4. Ou seja, 4 meios de pagamento. Sendo que o M1, tá certo? O M1 tem o quê? Dinheiro, né? Ah, desculpa, é o quê? Moeda, né? Olha aí, ó, moeda. Papel é moeda, tá certo? Tem aqui moeda. Tem a moeda disponível, então M1. E claro que vai ter mais o depósito à vista. Professor, como assim, professor, os depósitos à vista, professor? Como assim, professor? Professor, eu não tenho, professor, os R$ 10 na minha carteira para comprar essa caneta aqui. Mas eu tenho os R$ 10 aonde? Na minha conta corrente. Então, no depósito à vista, passo o cartão, liquidez imediata também plena. Então, é importante o aluno saber o seguinte, por hora, a gente vai detalhar esse cara. Professor, você gosta tanto desse assunto que você quer adiantar logo. Quero adiantar, mas eu vou ter que me segurar aqui. Então, é o seguinte, ó, por hora, tá? Cara, não tem exceção. Tá? Moeda, tá? Moeda com meio de pagamento, papel moeda, papel moeda, papel moeda, moeda metálica e os depósitos à vista, atenção, tem liquidez plena. Ou seja, a capacidade de transformar aquele dinheiro, aquela unidade de valor em bens de consumo, tá? E plena, máxima. Então isso que fala quando é liquidez, né? Tem que dar liquidez, isso que é. Mas não paga juros. Ok, não paga juros, né? Exatamente. Por que não paga? Porque não é uma aplicação, tá? Beleza? Vamos lá. Todos os outros ativos são menos líquidos, mas têm um retorno positivo. Então tá aí para vocês. Isso é verdade. Então você tem a liquidez plena, imediata, que é papel moeda, né? Moeda, e os outros também têm uma liquidez, mas todos são menos do que a moeda, tá? Então vamos lá. Olha aqui. Como é que nós podemos retratar isso que eu expliquei para vocês? Então nós temos aqui a oferta de moedas ou meios de pagamentos. Nós temos M, que é o meio de pagamento, tá? Esse M aqui é chamado meio de pagamento, tá? PP é papel moeda em poder do público, tá? Isso aqui é papel moeda em poder do papel moeda e moeda metálica. E DV são os depósitos à vista, tá? Então, esse meio de pagamento aqui é que possui liquidez imediata. Tá aí para vocês aí, tá? Ok. Agora, professor, nós temos na nossa economia, professor, outros meios de pagamento? Sim. Essa classificação aqui de meios de pagamento, que eu vou passar para vocês, é uma classificação do Banco Central do Brasil. Tá certo? Do Banco Central do Brasil. É claro que existem outras classificações, né, principalmente de outros bancos centrais de outros países, que cada um regula a sua economia conforme de acordo com a sua vontade e necessidades, né? Vamos lá. M, então aqui, é o total dos meios de pagamentos. PP é papel moeda e moeda metálica, moeda manual. Depósito à vista é a moeda escritural. Então está aqui para vocês os meios de pagamento, tá certo? Professor, e agora? Agora nós vamos detalhar, tá? Nós vamos detalhar. Moeda é o M0.
Moeda é o M0. O que é o M0? O M0 é esse cara aqui, o PP, que é o papel moeda, o dinheirinho, tá certo? Papel moeda em poder do público e mais moeda metálica. E mais os depósitos à vista. Depósito à vista, eu não estou fazendo ajuda à memória desse cara, porque nós trabalhamos esse sujeito durante o curso, diversas aulas. É o tesouro dos bancos. Os bancos fazem intermediação financeira. Depósito à vista é aquele dinheiro colocado lá em conta corrente, tá certo? Somente os bancos comerciais aí e os bancos, somente 4 entidades podem ter depósito à vista. Não, 5, né? Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, caixas econômicas, cooperativas de crédito e bancos comerciais cooperativos, tá certo? Então, isso aqui. Aqui que acontece, professor? Nós temos o quase moeda. O quase moeda vai ser o M1, o M2, o M3 e o M4. Desculpa, M2, M3, M2, M3, M2, M3 e M4. Esse cara aqui, pode colocar aqui, ó, umzinho aqui, tá? Tá aí. Política monetária. Então, tá aqui. Professor, tudo isso aqui é para quê, professor? É para você entender quais são os instrumentos dessa política monetária. Ok. Professor, então o que é moeda? O que é moeda? A moeda aqui, ó, papel moeda mais dever. Tá certo? PP mais dever. E professor, nós temos mais? Sim. Nós temos o quê? O quase moedas, né? Quase moedas são quem? São os depósitos em poupança, depósito a prazo, os títulos públicos que você compra, os privados e assim por diante, né? Então, nesse sentido, antes da gente começar a aprofundar esse cara, estudar o multiplicador bancário, prestem atenção, algumas siglas que irão aparecer nos nossos estudos. Então, base monetária é o estoque de papel emitido, tá certo? Meios de pagamento é o M, é o estoque de ativos que tem poder liberatório instantâneo, no caso o M1. Quase moeda, ó, meios de pagamento é o M1, tá? O que é o M1? É o PP, que é o papel moeda em poder do público mais moeda metálica e mais depósito à vista. E nós temos o quase moeda que a gente vai ver, que vai ser o M2, M3 e M4, que é o próximo slide. É o estoque de ativos financeiros que podem ser convertidos em moedas. Então, o M2, o M3 e o M4, que são outros meios de pagamento, esses meios de pagamento podem ser convertidos em moeda, em M1. Mas, o que acontece? Eles têm liquidez menor. Tem uma liquidez, mas tem uma liquidez menor. Todos têm uma liquidez menor do que o M1, porque ele é imediato, né? Pode usufruir do dinheiro imediatamente. Papel moeda em poder do público são o quê? É o PP. São as moedas metálicas e cédulas em poder do público. Depósito à vista são os saldos em conta corrente que os depositantes têm acesso emitindo cheques ou utilizando o cartão de débito. Então tá aí para vocês. Fechou? Vamos lá. Criação e destruição de moedas. Opa, outro assunto importante, né? Professor, o que vem a ser criação e destruição, né? Criação é muito fácil, né? Quando ocorre o quê? Quando ocorre a emissão de novo papel moeda, né? Ó, dinheiro, né? Ó, ocorre aumento do volume do M1. O que é o M1? É a moeda. Então a moeda é formada, ó. Então é o seguinte, o dinheiro, a quantidade de dinheiro em oferta no país é o M1. Tá? O cara pode mandar você fazer conta na prova. O que é o PP? É a quantidade de dinheiro em espécie circulando. E o DV, o que está depositado nos bancos, depósito à vista. Né? Quando ocorre um aumento disso aí, é criação. Tá? Criação é quando ocorre um aumento no volume. Professor, e destruição? Eu vou rasgar e queimar dinheiro? Né? E aí? Vai rasgar e queimar dinheiro? Claro que não. A destruição é quando ocorre o que? A diminuição do meio de pagamento. Professor, e quando que ocorre uma diminuição? Quando você tem uma decisão estratégica
de ter uma política monetária restritiva, que você vai retirar a quantidade de dinheiro em circulação. Professor, é possível, professor, a gente criar isso? Claro que é possível. A gente não. A autoridade monetária que faz isso. Tá? Então é o seguinte, a destruição é pegadinha. O examinador vai querer falar para você que a destruição, você vai queimar dinheiro. É claro, professor, que nós temos aí esse processo de queima de dinheiro, né? Temos isso aí quando as cédulas já são usadas, velhas, saem de circulação, né? A Casa da Moeda recolhe e põe fogo nas fichinhas, não é isso? Mas aqui, destruição significa a diminuição desses meios de pagamento. É claro, sem a ocorrência dessa eliminação. Valeu? Ok? Vamos lá. O volume total dos meios de pagamento aumenta ou diminui devido às relações que ocorrem entre os setores bancários, formado basicamente por bancos comerciais, ou não bancário, formado por todos os agentes econômicos, exceto os bancos comerciais. Ok. Vamos lá. Agora sim. Antes de passar aqui, você aí, tá? Quais são os meios de pagamento? Nós temos o quê, ó? Quais são? Esse aqui. M0. M0. O que é o M0? Moeda em poder do público, é o PP. Quando a gente fala moeda em poder do público, lembre-se que é papel moeda e moeda metálica. Então é o seguinte, está aí, ó, moeda em poder do público, ou seja, dinheiro em circulação. Tá? M1. M1, tá? Ele vai ser o PP mais depósito à vista. Lembre-se que isso aqui que é a moeda disponível. Esse aqui é o dinheiro disponível para o quê? Esse aqui é dinheiro para o quê? Para liquidação plena, imediata. Ok? É moeda. Agora, o M2, o M3 e o M4, que eu vou apresentar para vocês, também são meios de pagamento, só que são quase moeda. Ok? Vamos lá. Professor, antes de passar essa fórmula aqui, eu estou com material na qual esses dispositivos aqui são diferentes. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Eu conheço pelo menos 3 classificações, uma delas vai até o M5, tá? Até o M5, mas todas elas, o M1, são iguais. Então é o seguinte, como o professor é um professor pragmático, como professor concurseiro profissional, a gente não quer encher linguiça a cabeça do aluno, nós queremos alunos competitivos, tá? A gente identificou o perfil das bancas e as bancas utilizam, claro, a nomenclatura utilizada por quem? Pelo nosso todo-poderoso Banco Central do Brasil. Então isso aqui é uma estrutura do Banco Central do Brasil. Professor, o senhor me orienta a estudar mais? Cara, para com isso, isso aqui é mais do que suficiente. Então vamos lá, M2 é o M1, mais depósitos especiais remunerados, mais depósitos em poupança, títulos emitidos por instituições depositárias. Está aqui. Depósitos de poupança. Professor, por que você marcou um quadradinho aqui? Eu tenho que comentar um e-mail que eu recebi, eu não posso deixar de comentar esse e-mail, cara. Desculpa aí, galera. Quem mandou esse e-mail com certeza vai assistir essa aula. Um dia desse, estava lá em casa, era uma quarta-feira, estava assistindo o jogo do meu Santos, né? Ganhou, tá? Ganhou. E aí, teve uma aluna que, uma cidade do interior, não lembro qual estado, e ela falou assim, professor, o seu material não está de acordo com o que minha professora falou. Aí eu fui ler mais, né? A minha professora falou que os depósitos de poupança, olha aqui, criatura de Deus, a professora falou para ela, ó, olha aqui, é um depósito à vista, que ele falou que os depósitos à vista é conta corrente mais depósito poupança. Aí, né, como sempre falo, eu falei para ela, o que eu falo é o seguinte, né, isso aí é papo reto. O professor não comenta
aula de outros professores, tá certo? Essa aqui é a minha aula e pronto, assim que eu trabalho, tá? Só que eu falei para ela, olha, eu não comento posicionamento de outros professores, certo? Mas eu vou dizer para você que a sua professora está equivocada. Então, o que eu quero falar para vocês aí? O LAC Concursos é um site nacional, estruturado. Estamos indo para o nosso 5º ano, tá certo? Nosso 5º ano aí. Nós temos já estrada, bagagem, experimentado no mercado. Então, a gente tem essa credibilidade, esse lastro, né? Eu falo isso porque estamos estudando uma matéria chamada política monetária, dinheiro, né? Em busca desse maldito, bendito, não sei, depende do ponto de vista, dinheiro aí. Muitas pessoas que se acham sabidas montam cursinhos presenciais no Brasil afora, tá certo? As pessoas querendo realizar o seu sonho matriculam nesses cursinhos e aprendem coisas erradas. Lamentável, né? Tá certo? Lamentável. Isso é lamentável. Então, tá aí para vocês aí essa observação. Então, moral da história: depósito de poupança não é depósito à vista. Você quer mais prova do que isso, né? Tá certo? Ele é quase moeda. Tá certo? Poupança é uma particularidade aí. O poupança, na verdade, se você for analisar aí, é um grande benefício que o sistema financeiro nacional oferece para as classes mais favorecidas, né? Por quê? Porque para o cara abrir uma tal de conta corrente, ele vai ter que apresentar muito documento, cara. Não é assim não, cara. Conta corrente é pauleira. O banco só quer dar conta corrente para quem tem dinheiro, né? É verdade, isso aí. E a poupança não, poupança você não tem os requisitos são bem menores, a poupança você pode movimentar com cartão de débito também, maravilha, isso facilita muito, né? Então ele vira o quê? Quase poupança, praticamente ele vira moeda, mas não é moeda, aqui concurso público é isso. Então o M2 é o M1 mais depósitos especiais remunerados, depósito de poupança, títulos emitidos por instituições depositárias. M3 vai ser o M2, mais cotas de fundos de renda fixa, mais operações compromissadas registradas no Selic. E o M4 é o M3, mais títulos públicos de alta liquidez, letras do Tesouro Nacional e bônus do Banco Central. Então tá aí para vocês isso aqui. Professor, eu tenho que saber esse slidezinho. Vou olhar no seu olho, você vai olhar no meu olho. E um papo sério com você. O examinador, todas as bancas, ele pode exatamente, copiar esse sujeitinho aqui, tá? E mandar você marcar certo ou errado. Tá? Então tá aí, a dica tá aí, cara. Quem avisa, amigo é, né? Eu sempre falo isso, quem avisa, amigo é. Valeu, galera, então tá aqui para vocês aí, vocês devem saber esse cara aí. Fechou? Ok, então vamos lá agora, né? Importante, vamos ver aqui. M1 é o conceito de pagamento estrito, pois somente é considerada moeda e é liquidez máxima. Estou batendo nisso. Liquidez máxima. E o que é moeda? Moeda é só o M1. O M2, o M3 e o M4 não é moeda. Professor, se não é moeda. Professor, isso é para prova só? Sim. Ele é quase moeda, tá? Então o M2, o M3 e o M4 possuem liquidez muito grande e próximo da moeda, por isso são consideradas sentido amplo. Professor, o que significa isso? Estudo aprofundado, o examinador pode cobrar isso. Ele coloca lá, o que é moeda em sentido estrito? Na prova. O que é moeda em sentido estrito? Você vai marcar que é o M1, que é o papel moeda em poder público, considerado aqui papel moeda mais moeda metálica, né? E depósito à vista. Então esse cara é moeda, por sentido estrito, é moeda, considerado moeda liquidez máxima, né? Em sentido amplo é o M2, M3, M4, que é o quase moeda. Fechou? Legal, né? Ok, pronto. Então é o seguinte, tá?
O seguinte, cara, vamos lá, vamos conversar aqui. Essa aula aqui a gente tem que ter calma, tranquilidade, tá? Que é uma aula importante, tá? Com certeza, se na sua prova está escrito aí noções de política monetária, questão certa. Nós temos oferta de moeda. Criação de moeda, nós temos dois tipos de criações de moeda, tá? Nós temos, atenção, agora você vai entender uma coisa. Nós temos aqui, ó, moeda manual e nós temos moeda escritural. Moeda, olha só, manual é criada pelas instituições, pelo Banco Central, através, claro, de quem? Da Casa da Moeda. É emissão de dinheiro novo, tá certo? Moeda escritural, ela é criada pelos bancos comerciais, tá? Professor, bancos comerciais, aqui estão o quê? São bancos monetários, né? Não é só bancos comerciais. Quem que é? Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito, bancos comerciais cooperativos e caixas econômicas. Está aqui. Ok. Então é o seguinte, professor, eu juro para o senhor que somente, olha só, o Banco Central criava a moeda. Isso aqui eu consigo entender claramente, professor. É claro, meti o papel moeda, colocou em circulação, é moeda nova? Sim. Agora, professor, eu não consigo entender como é que o banco vai criar moeda, professor. O banco tem uma impressora, professor, que faz dinheirinho igual? Não. O que acontece? Como o banco faz intermediação financeira, o banco dinheiro dos outros, né? E guarda esse dinheiro dos outros. Só que ele não guarda. É dinheiro parado, é prejuízo para todo mundo, é tanto para o banco como na sua vida, qualquer coisa. O dinheiro tem que circular. Então o banco pega o dinheiro, seu dinheiro, e deposita e empresta para outro. Tá certo? E assim por diante. E assim por diante. Então o que acontece? Quando o banco pega o seu dinheiro e empresta para o outro, significa dizer que o banco está criando moeda. Só que aqui é chamado de moeda escritural. Nesse sentido, essa moeda escritural que é criada pelos bancos é chamado de multiplicador bancário. Que agora é a hora de explicar esse multiplicador bancário. Tá certo? O que acontece? O Banco Central, na aula do Banco Central, nós explicamos para vocês que o Banco Central é o banco dos bancos, não é isso? Que todos os bancos têm uma conta no Banco Central. Não é assim que funciona? De forma, não é isso? E o Banco Central exige o seguinte, até para a segurança do sistema financeiro nacional, e principalmente pela condução da política monetária no país, ele fala o seguinte, ó, meu filho, você depositou aí milão na sua conta. Ó, Luiz Antônio depositou esse milão aqui. Tá, eu tenho conta na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, vou colocar aqui Banco do Brasil. Certo? O Banco do Brasil, pela lei, por exemplo, tem que depositar um percentual que é chamado depósito compulsório no Bacen. Ok, então está aqui. Tá? Então essa é a regra. Tá? O nome desse cara aqui é isso. Então ele deposita um cara que chama depósito compulsório. O que é compulsório? Obrigatório. Ele não tem a faculdade, a prerrogativa de quê? De ter. Ele não tem essa prerrogativa de quê? De não querer depositar. Se ele quer fazer parte do mercado, assim é todos os bancos. Então, Luizão pegou, depositou milão no Banco do Brasil. Só esse 20% vai para lá, ou seja, o Banco do Brasil, ele pode emprestar R$80 para Rodrigão. R$800 para Rodrigão, não pode? Pode. Só que R$800 aqui que ele está emprestando o bebê, é dinheiro do bebê? Não, não é dinheiro do Luizão. Então ele fez o quê? Ele fez aqui a moeda escritural.
Então ele trabalha, então isso aí que funciona. Então o banco trabalha, professor, com o dinheiro dos outros? Exatamente, professor. Rapaz, mas é muito bom ser banco. Pois é, para quem tem essa finalidade essa finalidade aí capitalista é excelente. Agora, particularmente, o professor não tem, ele odeia juros, né? Então, esse negócio de juros aí, o professor não tem essa vocação, não. Então, é o seguinte, agora eu vou dar um exemplo para vocês, prestem muita atenção. Se você tiver aí com fadiga de estudos, para o vídeo, vai beber uma água, vai ao toalete, dá uma respirada, tá certo? E continue os estudos, porque é muito importante. Vem cá, vamos lá. Multiplicador bancário. Vamos supor o seguinte, que um determinado sujeito depositou R$ 400 em um banco, tá? R$ 400 no banco. E que a legislação atual exige 20% de recolhimento compulsório. Então, o cara depositou R$ 400, tá? R$ 400. Esses R$ 400 aí, esses R$ 400 aqui que ele apresentou, ele faz o seguinte, o que ele faz aqui? R$ 80, ele faz assim, ele é retido lá no Banco Central do Brasil. Por quê? Porque é um depósito bancário, um compulsório. Ou seja, o banco sobra R$ 320. O Banco do Brasil, no caso, estou usando o exemplo. Então ele vai pegar esses R$ 320 e está lá disponível. Para quê? Para emprestar para outras. O outro correntista do banco, olha só, né, faz um depósito, tá certo? Faz um empréstimo junto do banco desses R$ 320 que pertence a esse sujeito da primeira operação. Aí esse cara aqui, da segunda operação, tá certo? Ele pegou, ele fez o empréstimo desse cara aqui para um outro cara, certo? E esse cara, correntista do banco, depositou esse dinheiro no Banco do Brasil. O que o Banco do Brasil fez? Pagou lá o tributo, o depósito compulsório do Bacen. 320 menos 20%, restou R$ 256. O que aconteceu? O banco emprestou para outro correntista dele. E o correntista depositou esse dinheiro no Banco do Brasil, 256, ele reteve aqui 51,20, ou seja, sobrou 204. O que ele fez? E assim por diante, ele emprestou para o outro correntista, o correntista depositou o dinheiro no banco, mandou lá o dinheirinho para o Banco Central, ainda sobrou 163, né? E assim, sucessivamente, até chegar no momento que vai zerar esse cara, zerando esse cara, zera isso e zera aquilo. Ou seja, se você fizer isso aqui N vezes, você vai produzir o seguinte, ó, depósito à vista dessa operação de R$ 400, olha só, gerou R$ 2.000, tá? De depósito à vista, ok? Olha só, sendo R$ 400 de dinheiro escrito, manual mesmo, que está depositado lá no compulsório do Banco Central, e ele produziu R$ 1.600 de quê? R$ 1.600 de dinheiro escritural. Está aí para vocês aí. Então, isso que é famoso multiplicador bancário. Então, seguinte, professor, o governo quer retirar dinheiro de circulação. O que ele faz? Ele aumenta o valor desse percentual. Aumentando o valor do percentual, o que acontece? Diminui a quantidade de dinheiro disponível para o que o banco faça essa operação. Tá certo? Então, o professor ele quer aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. O que o Bacen faz? Reduz o percentual. Mas a gente vai trabalhar sobre isso ainda hoje. Bacana? Então, isso que vem a ser um multiplicador bancário. Importante. Quem que pode fazer o multiplicador bancário? Somente aquelas instituições autorizadas a receber o famoso depósito à vista, né? Então, esse é chamado de moeda escritural. Somente as entidades que captam depósitos à vista que possuem essa prerrogativa. Lembrando que o depósito à vista são aqueles recursos arrecadados aonde? Junto à conta corrente. Legal? Fechado? Ok? Tudo bem? Quais são as entidades que podem receber depósito à vista? Pela quarta vez, eu vou falar hoje, não vou falar mais sobre esse assunto. São quem? Isso, bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial,
caixas econômicas, cooperativas de crédito e bancos comerciais cooperativos. Conclusão: o Banco Central, no exemplo anterior, produziu os 400. Não foi? Dinheiro, 4 notinhas de 100. Não é isso? Esses 400 que o Banco Central produziu têm o nome de moeda manual. O examinador vai falar na prova que esse cara aqui é moeda escritural. Mas como você estudou com a gente aqui no LAC Concurso, eu falo, não, você não me engana, sujeito. Porque o moeda escritural são, aqui está bancos comerciais, mas bancos comerciais é só para retratar, são aquelas instituições monetárias, né, que podem receber depósito à vista. Produzem o quê? Moeda escritural. Moeda escritural. Professor, não acredito que estou estudando isso, estou conseguindo entender, cara. Pois é, cara, fé em Deus, né? É isso aí, cara, fé em Deus, né? Ok, beleza? Ótimo, né? Pronto, agora que eu já fiz essa introdução para vocês, e eu expliquei para vocês o que é moeda, né? Expliquei agora, por último, o que vem a ser o multiplicador bancário. Eu expliquei que esse multiplicador bancário, ele é responsável pela criação de moeda escritural, né? Somente os bancos aí que podem fazer essa captação de depósitos à vista que fazem moeda escritural. Falamos dos meios de pagamento, o M0, M1, M2, M3, M4. Tem que saber? Tem que saber. Tem que saber que somente o M1 é moeda, que o M1 é formado por PP mais DV, e o M2, o M3 e o M4 são considerados quase moeda, que essa classificação é a classificação do Banco Central do Brasil, que existe outras, mas essas outras eu não vi ainda ser cobrado na prova de concurso, então oriento que vocês estudem essa, tá? Essa aí. E agora a gente vai estudar o quê? Os objetivos da política monetária. É muito fácil, cara. O que eu falo para você? Professor, essa televisão aqui, que custa, não sei, R$ 2.500, um pouco mais, um pouco menos, está aí. Professor, imagine, professor, que está sobrando dinheiro no mercado. Cara, se está sobrando dinheiro, o que acontece? As famílias vão consumir. Então, muitas pessoas vão ter a quantia de R$ 2.500 para comprar essa televisão para assistir os jogos do Santos Futebol Clube ou do seu time do coração. E cada um tem o seu time do coração. E aquele que não tem o time do coração, torce pela seleção brasileira, não é sempre assim? Então, é o seguinte, o que acontece? Se tem muitas pessoas com dinheiro para comprar essa televisão, tá? Se ela custa 2,5, pode ter certeza que vai faltar televisão, que o povo vai comprar tudo. O que ele vai fazer? Vai aumentar o valor. Professor, então o governo está tendo uma política expansionista? Exatamente. Se ele vai aumentar o valor da televisão, cara, é claro que vai ser esse valor aqui do aumento, ela custa 2.500, mas ela vai passar para custar 2.900, 2.700, por exemplo, ela vai ser o quê? Vai ocorrer o fenômeno da inflação. Professor, outro caso, professor, não tem dinheiro, as televisões estão todas estocadas nas lojas, porque o povo não está comprando porque não tem dinheiro em circulação, né? Então esse 2.500 aqui não está vendendo nada, né? O que acontece? Eles vão ter que reduzir o valor, porque está tendo escassez de dinheiro, né? Então isso aqui é o fator. Então a quantidade de dinheiro em circulação, cara, isso é muito importante. Então a política monetária, né? Um dos principais objetivos da política econômica é o controle inflacionário. E o controle inflacionário está diretamente vinculado com a quantidade de dinheiro em circulação. Se tem muito dinheiro em circulação, vai ter o quê? Os produtos, os preços vão explodir, né? E se você tem pouco dinheiro em circulação, vai ocorrer a deflação, tá? Então, vamos lá. Atingir os objetivos da política monetária. Atingir os objetivos da política econômica global do governo. Ok? 2.
controlar a liquidez do sistema econômico, ou seja, que aquele dinheiro, que aqueles títulos, que aqueles papéis lá, eles podem ser tornados em espécie, em dinheiro, né? Determinar a taxa de juros de referência do mercado. Então, a política monetária também dita essa regra. Professor, como assim, professor? Vamos supor o seguinte, que está sobrando dinheiro, os bancos estão sobrando dinheiro para emprestar para o povo. Sobrando dinheiro. Então é o seguinte, o banco tem que atrair pessoas para contrair empréstimos, não é isso? Tem que atrair pessoas para contrair os empréstimos, né? Tem que contrair para contrair os empréstimos. E aí? O que ele faz? Olha só, banco tal, banco ABC. Venha, faça o seu empréstimo, taxa 1% ao ano. Pô, rapaz do céu, 1% ao ano. O cara vai lá, o quê? Faz o quê? Ó? Agora vai emprestar o dinheiro. Aí o que acontece? Dinheiro sumiu, o banco está sem dinheiro, o dinheiro fica caro. Quando está sobrando dinheiro, o dinheiro fica barato. O que significa dinheiro barato? Taxa de juros baixa. Professor, dinheiro está faltando, taxa de juro alto, dinheiro fica caro. Então, com certeza, a política monetária aqui, ó, ela também tem como objetivo determinar a taxa de juros de referência do mercado. Ok, fechou, né? Também visa estabilizar o nível de geral dos preços da economia, é o famoso controle inflacionário, que desde da implantação, aliás, né? Pode ser. Desde a implantação do Plano Real, né, a política monetária aí trata todos os dias aqueles caras lá, aqueles economistas do Banco Central, do Ministério da Fazenda, todos os dias eles travam uma luta aqui contra esse cara aqui chamado de inflação. Tá certo? Então, isso aqui já está provado para vocês aí, que a política monetária, ela é um instrumento de controle inflacionário. Fechou. Pronto. Ok. Professor, o que mais? Agora, você vai saber que nós temos dois tipos de políticas. Tá? Isso cai na prova, isso cai. Tá? Existe a política chamada expansionista e a política chamada restritiva. O Banco Central decidiu adotar a postura da política monetária expansionista. Ou seja, expansionista significa dizer que ele vai o quê? Injetar dinheiro na sociedade, certo? Injetar dinheiro na sociedade. Então ele vai colocar dinheiro em circulação. E restritiva vai reduzir. Tem que saber? Tem. Então, primeiro, excesso de moeda é chamado de expansionista. Professor, quando que é utilizado expansionista? Quando você está o país está arrebentado, está em período de recessão, está entrando na recessão, está na recessão, então você tem que colocar dinheiro lá para o povo sair da recessão. E quem que paga a conta? Quem paga a conta é o governo, claro, né? Professor, o que esse cara aqui é expansionista? Essa aqui expansionista, bem pouco tempo atrás, o Brasil adotou essa política expansionista aí para sair da recessão. Professor, e o outro? É restritiva ou contracionista, que é a redução da moeda ofertada, utilizada nos períodos de inflação elevada para frear o consumo e os preços. Professor, por isso que a taxa Selic está só subindo? Exatamente. A taxa Selic está subindo, que quando a taxa Selic sobe, significa dizer que ele está deixando o dinheiro mais caro. Quando você deixa o dinheiro mais caro, você diminui a quantidade de dinheiro, ou seja, é uma postura que o governo está adotando, que é a postura restritiva contracionista. Poxa vida, professor, que é isso, hein? Valeu, né? Ok. Pronto, agora nós vamos tratar aqui dos 5 grandes instrumentos da política monetária no Brasil. Tá? Na aula do Banco Central eu já falei para você. Então, o primeiro grande instrumento é o cara do multiplicador bancário. Qual que é o nome do cara? Depósito compulsório. Então, aí, ó, é chamado de depósitos bancários, encaixes bancários e taxa de reserva. Então, atenção. O depósito compulsório é um instrumento da política monetária. Política monetária, o que ela faz? Ela vê aumento ou aumento, né,
ela faz o quê? Ela aumenta a quantidade de moeda ou diminui a quantidade de moeda, não é isso? Então, depósitos compulsórios, também chamado depósitos bancários, encaixes bancários e taxa de reserva. Tudo é a mesma coisa. Atenção, isso é importante porque às vezes o cara coloca lá encaixes bancários no comando da questão, não sabe o que é esse cara. Sabe o conceito de depósito compulsório, mas não sabia esse cara, tem que saber. Segundo grande instrumento, operações de redesconto, que é o cheque especial dos bancos, né? A gente vai tratar cada cara desse agora. Terceiro, operações de open market. Quarto, controle e seleção de crédito. E, finalmente, a modificação da taxa Selic. Então, atenção, os 5 grandes instrumentos da política monetária no país. Os 5 grandes instrumentos da política monetária que você tem a obrigação de saber esse sujeito para prova. Depósitos compulsórios, operações de redesconto, operações no mercado aberto, controle e seleção do crédito e modificação da taxa Selic. Fechou? Ok. Então vamos tratar do primeiro cara aqui. Depósitos compulsórios. A gente já explicou e eu vou agora só passar para vocês aqui pequenos detalhes. O que é o depósito compulsório? Primeiro, o depósito compulsório age sobre os depósitos à vista. Lembra do multiplicador bancário? É um percentual estipulado pelo Banco Central sobre os depósitos à vista que ele tem que manter guardadinho esse dinheiro no cofrinho de quem? No cofrinho do Banco Central, não é isso? Então, percentual incidente sobre os depósitos captados pelos bancos comerciais que deve ser colocado à disposição do Banco Central. Ok? Né? Instrumento de controle monetário que atua sobre os meios de pagamentos através do multiplicador bancário, ou seja, os depósitos compulsórios aí, eles têm o objetivo de quê? De você combater aí o famoso, como é que é o nosso aí? A formação da moeda escritural, né? O depósito compulsório, sobre os depósitos à vista, sobre os recursos de terceiros, regula o multiplicador bancário. Ok. Então, vamos lá. O que acontece, gente, com o aumento do percentual do depósito compulsório? Aumento do percentual do depósito compulsório. Ou seja, é de 20 passa a ser 30. Você reduz a quantidade de dinheiro ou aumenta a quantidade de dinheiro? Esse discernimento que o examinador quer saber de você. É simples. Com o aumento do percentual do depósito compulsório, é claro, evidente, que você redução dos meios de pagamento. Ou seja, quando o governo aumenta esse percentual, ele está adotando uma política restritiva. Uma política contracionista. Professor, e ao contrário, quando há uma redução do percentual do depósito compulsório de 20%, ele passa para 15%. O que vai acontecer? Ele vai aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, cara. Não é isso? Ó? Aumento dos meios de pagamento da política expansionista. Esse discernimento é importante. O examinador quer saber isso de você. Valeu? Vamos lá. Aí. Cai em concurso? Imagina, não cai não. Fala isso para o seu concorrente, tá? Só que você não vai levar a ferro e fogo isso, tá? Porque isso cai muito em concurso. Caixa Econômica CESP 2010. O Bacen, ao efetuar o recolhimento compulsório sobre depósitos e outros recursos de terceiros, com o objetivo de reduzir a capacidade de criação da moeda pelas instituições financeiras. Eu não entendi a pergunta. O Bacen, ao efetuar o recolhimento compulsório sobre os depósitos e outros recursos de terceiros, tem como objetivo reduzir a capacidade de criação de moeda pelas instituições financeiras que captam depósitos aí. O depósito compulsório e tem exatamente isso, olha, ele chamou aqui o recolhimento compulsório, tá? Lembra que eu falei do comando da questão? Exatamente. Quando ele faz isso, o que ele quer? Ele quer reduzir. Então, está correto, né? Quando ele faz o recolhimento, ele quer reduzir. Os percentuais de recolhimento compulsório a que as instituições financeiras estão sujeitas podem variar em função das regiões geoeconômicas. Está aí. Primeira coisa, cara.
Quem que define esse percentual? Ah, professor, eu sei. Quem define esse percentual é o cara chamado Banco Central do Brasil. Exatamente, está aí. Professor, ali está falando, ele pode variar. Pode variar, professor. Pode ser um percentual aqui, outro acolá. E aí? O que você acha disso? Aí falar, pô, professor, o Brasil é muito grande, né? Então, se eu usar um percentual único, o norte ou sul, leste ou oeste, é complicado. Tudo bem. Mas onde que está escrito que ele pode variar? Não tem jeito. Você vai cair lá nas primeiras aulas. A nossa Bíblia, a Lei 6.495, desculpa, 4.595, a Bíblia. Lá, essa nossa Bíblia diz que é de competência do Banco Central de estipular esse percentual do compulsório e que o Banco Central pode variar. Então está correta, então está aqui para vocês, mais uma vez, uma questão correta, mais uma vez, eu passo para a galera aí a necessidade, a importância de você ler a Lei 4.595/64, quer ficar competitivo, esse é o caminho, não tem outro caminho, não tem caminho fácil em concurso, existe o caminho da dedicação, da disciplina, da humildade, sempre falo isso porque é humildade, gente. Humildade que faz o cara passar em concurso. Humildade não é aquele cara coitadinho lá jogado na sarjeta, não. Humildade é reconhecer que a gente não sabe tudo. E como você não sabe, quando você acha que não sabe tudo, cara, você racha de matar. Agora o cara é multidão, pô, eu já sei tudo, não preciso estudar. Cara, não adianta, cara. O conhecimento é infinito. Não tem limites para o conhecimento, né? Eu sou fanático pelo conhecimento, adoro conhecimento, né? É. Ok, vamos lá. Vamos ler lá. Olha o fundamento do legislador, do examinador. Lei 4.595/64, artigo 10º. Compete privativamente ao Banco Central do Brasil. 1. Emitir papel moeda metálica nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. 2. Executar os serviços de meio circulante. 3. Determinar o recolhimento, esse recolhimento é o compulsório, de até 100% do total dos depósitos à vista, ele pode até 100%. E de até 60% de outros títulos contábeis nas instituições financeiras, sendo na forma de subscrição de letras, obrigações do Tesouro ou compra de títulos da dívida pública federal, seja através de recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil, de forma e condições por ele determinado, vírgula, podendo, esse podendo que foi a questão da prova. Adotar percentagens diferentes em função das regiões geoeconômicas. 2. Das prioridades de atribuir às aplicações. 3. Da natureza das instituições financeiras. Meu filho, o CESP nessa prova cobrou o item 1. Na sua prova de agora, a sujeita pode cobrar o número 2 ou 3. E eu digo para vocês, cara, que é uma questão super difícil. Uma questão que seleciona candidato. Somente candidatos que se dedicaram, se motivaram, que seguiram as orientações pedagógicas, têm condições de acertar uma questão desse nível. Verdade, prof? Verdade, cara. É isso aí. Tá certo? Tá aí, ó. Tá nas suas mãos. Política monetária, depósitos compulsórios. Valeu? Ok? Tá aí? Vamos continuar aqui. Operações de mercado aberto. Poxa, não era para ter aqui as operações, eu pensei que era o redesconto, mas vamos explicar esse cara aqui, né? Porque são 5 instrumentos da política monetária, né? Vamos ver se você sabe, vamos ver se você está aprendendo. Quais são esses instrumentos? É para falar, fala em voz alta aí. Sua mãe não vai achar que você está doido, não, sua esposa. Você bate um papo com ela, passa o vídeo, vai falar, o professor falou para me falar em voz alta, professor. Mãe, esposa, não sei quem. Quais são? Vamos lá. 1. Isso que nós acabamos de explicar, depósito compulsório. 2. Redescontos.
3, operações de open market. 4, controle e seleção do crédito. E 5, o que é o 5? 5 é a taxa Selic. 5. Vamos agora do open market. O que é o open market? Open market, open significa aberto, né? Open e market significa mercado, né? Open market, né? Então tá aí, market, open market, mercado aberto. São operações do mercado aberto, ou seja, isso aqui envolve basicamente, tá, a compra e venda de títulos públicos de responsabilidade do governo, tá certo? Então, o Banco Central, na atribuição de ser o gestor maior da política monetária no Brasil, ele utiliza desse instrumento, esse instrumento aqui de títulos, ou seja, o Banco Central, ele quer o quê? Ele quer o seguinte, ele quer injetar dinheiro, tá, na economia. Ele quer injetar dinheiro. Então o que ele faz? Ele compra títulos públicos. Professor, ele quer retirar dinheiro, tem muito dinheiro aí para os bancos emprestar para a galera. O que ele faz? Ele pega o título público federal, que tem uma liquidez, tem uma aceitação fantástica, e coloca lá a uma taxa de juros bastante atrativa para os bancos. O banco fala, opa, eu vou comprar esse título aí do governo, porque esse título do governo vai me dar um dinheirinho bom. Então o que acontece? Vai papel para os bancos e entra dinheiro na onde? No caixa do Banco Central. O Banco Central retirou o dinheiro de circulação? Retirou. Ficou papel lá e dinheiro aqui, tá certo? Claro que o Banco Central vai pagar o custo disso, que são juros. Então isso que são operações do mercado aberto. Professor, acontece muito todos os dias. Inclusive, na minha opinião, esse aqui é o instrumento mais eficaz do controle monetário, porque não envolve ninguém, não tem que mexer com taxa Selic, não tem que mexer com ninguém, ele compra e vende na hora lá, tá certo? É um grande instrumento da política monetária. Então, as operações de mercado aberto são caracterizadas pela compra e venda de títulos públicos pelo Bacen no mercado. Esses títulos podem ser de emissão própria ou em geral do Tesouro. Agora, depois da LRF, são só do Tesouro, tá certo? As operações de mercado aberto são os mais ágeis instrumentos da política monetária que dispõe o Bacen, pois através delas são permanentemente regulado a oferta monetária e o custo primário do dinheiro da economia, referenciando a troca de reservas bancárias por um dia através das operações de overnight. Essas operações permitem o controle permanente do volume de moeda ofertado no mercado, a manipulação das taxas de juros de curto prazo. Atenção, isso é importante, o mercado aberto atua em curto prazo, que as instituições financeiras realizam aplicações a curto prazo e curtíssimo prazos, que as suas disponibilidades monetárias ociosas. Ok, vamos lá. Nesse sentido, operações de mercado open market, né? Quando o governo está comprando o título, tá? Ele está comprando o título, né? Então aqui está o Gov, certo? Aqui está o Gov, aqui estão os bancos, certo? Então o governo, tá? O que ele está fazendo? O banco tem um papel, o governo tem o dinheiro. O que ele está fazendo aqui? Está comprando. Está indo o dinheiro para o banco e para o governo está vindo o papel. Certo? O dinheiro. Banco com dinheiro, você já viu o que ele faz? Ele vai emprestar para outros. Porque o banco faz a famosa intermediação bancária, né, financeira. Então, quando o governo compra títulos, ocorre uma política expansionista. Aumento dos meios de pagamento. Dinheiro para o cara. Tá? Então, quando o governo quer
injetar dinheiro na economia por um determinado motivo, ele pode o quê? Comprar títulos. Então, compra de títulos é uma das formas de adotar a política expansionista. Fechou? Fechou. Né? Professor, e quando vende títulos é o oposto. Né? Quando ele vende, ele tem papel aqui, vai papel para lá e vem dinheiro para cá. Vindo dinheiro para cá, você faz o que com lá? Reduz os meios de pagamento. É uma política restritiva contracionista. Fechou, valeu, né? Professor, como é que acontece essas operações? É muito simples, né? Vamos supor que o Banco Central conversa lá com o Ministério da Fazenda, decidiram lançar um lote de letras do Tesouro Nacional, né? Título público. O que ele faz? Primeira coisa, ele faz a venda primária. Na venda primária, ele vai fazer um leilão primário. Nesse leilão primário, a participação, as instituições financeiras compram esses títulos públicos. Só que as instituições financeiras, elas não operam diretamente com o Banco Central no Open Market. Eles vão precisar desses caras aqui chamados de dealers, que a gente vai explicar no slide superior. Dealers são quem são disso? São operadores autorizados a operar em nome do Banco Central. Tá? Aí, pronto, colocou a venda. Aí depois vai para o mercado secundário, vai para o mercado aberto. Legal? E aí você tem a compra e vende nas operações de overnight, sempre custodiadas através da taxa Selic. Custodiadas sobre a taxa Selic. Né? Dealers. Instituições financeiras que atuam por sua conta e risco no mercado financeiro, intermediando operações de compra e venda de títulos. Então, tá aí, são esses caras aqui, são os únicos caras que são autorizados a operarem no mercado de open market, ou seja, na venda e compra de títulos públicos. Professor, esse cara aqui tá bem na vida? Com certeza, né, cara? Você pode ter certeza disso, que esses caras aqui estão muito bem, né? Ok, vamos lá. Overnight, né? Night significa noite, né? Depósito interbancário vigente no dia da negociação até o dia seguinte, ou nos fins de semana de sexta para segunda-feira. Isso aqui existia uma aplicação de overnight antes muito comum, que na época de hiperinflação me lembro muito bem. Legal? Ok, vamos lá, isso aí não é tão importante para a gente. E agora a gente vai entrar no próximo instrumento de política monetária. Nós estudamos até o momento aqui um cara chamado depósito bancário, ok? Fechou. 2, open market, agora é o tal do redesconto, né? Professor, que nome complicado é esse? Sim, professor, já li em alguns apostilão da vida, alguns vídeos, algum professor falando que esse cara aqui é o cheque especial dos bancos. E aí, professor? Concordo plenamente. Eu entendo que esse cara aqui é o cheque especial dos bancos. Ok, vamos lá. Pense comigo, cara. Todos os bancos têm contas no Banco Central, certo ou errado? Certo. Que o Banco Central é o banco dos bancos, não é isso? Sim. Ele é o cara, E esse cara redesconto é uma linha de crédito que o Banco Central coloca à disposição dos bancos para ele atender insuficiências de caixas momentâneas. Por exemplo, você vai receber um dinheiro na sexta-feira e na terça-feira vai cair um cheque seu. Tá certo? Um cheque seu de R$1.000 e você tem de cheque especial 2.000. Tá certo? O que você faz? Você entra no cheque especial. Você entra no cheque especial até entrar o seu dinheiro e cobrir sua conta na sexta-feira, não é isso? Exatamente isso que acontece com operações de redesconto. Mas eu quero bater uma real para vocês. É vantajoso você utilizar o cheque especial? Não. Por quê? Porque esse cara é caríssimo. Positivo, ele é caríssimo, 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 caríssimo. A taxa de juros dele é mais elevada. Então o que acontece? O banco passa a ser uma punição para quem usa o cheque especial. Mas
uma punição cara que às vezes ele venha a ser útil por causa devido à necessidade. Então isso aqui é o redesconto. Então para os bancos o nome desse cara, cheque especial, chama o quê? Redesconto. Ok, vamos lá. É o socorro que o Banco Central fornece aos bancos para atender suas necessidades momentâneas de caixa. É, em tese, a última linha de atendimento aos furos de caixa das instituições financeiras. Então tá aí para vocês. Professor, por que é a última alternativa? Porque ele é caro, tá? Ele é caro, mas ele é útil? Ele é útil. Cai em concurso? Pouco, mas tem que saber? Claro que tem que saber, porque é um instrumento da política monetária altamente tradicional aí, tá certo? Lembrando, né, que todos os bancos têm conta no Banco Central, né? E eles fazem essas trocas aí da compensação lá, né, do STR, Sistema de Transferência de Reservas, que é um sistema dentro do Banco Central. A gente explicamos isso, sistema de pagamentos, sistema brasileiro de pagamentos, né? Então o que pode acontecer? Em um determinado dia o Itaú aí fica negativo. Ele não pode ficar negativo perante o Banco Central. Então o que acontece? Ele vai lá e usa o cheque especial dele, que é o quê? Operação de redesconto. Pronto, tá aí para a galera aí, o redesconto. Professor, é só isso? Olha, rapaz, explicação papo reto, né? Professor, como é que esse aqui funciona? Como é que esse redesconto atua na política monetária? Mesma coisa, pode ser política expansionista ou restritiva, né? Por exemplo, o examinador pode querer saber isso de você. Quando o Banco Central diminui as taxas de redesconto, vai ter uma política expansionista ou restritiva? Gente, ele diminuiu a taxa de desconto a zero. Então todo mundo vai entrar no cheque especial. Ou seja, vai ter um aumento no meio dos pagamentos, vai ser uma política expansionista. Aumento das taxas de redesconto significa dizer que vai ter o quê? Uma redução dos meios de pagamento. Trata-se de uma política restritiva ou contracionista, né? Lembre-se que essa palavra expansionista e restritiva, tá, pode cair na sua prova, cara. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Quarta, é quarta essa? Vamos ver. É quarta. A gente viu primeiro a política, o depósito compulsório, segundo o open market, agora o redesconto, e o quarto aqui, controle e seleção de crédito. Professor, o que significa isso? Significa dizer que o governo é tão poderoso, né, que ele pode utilizar, tá certo, de instrumentos de disponibilização de crédito para a sociedade. Recentemente no Brasil, tá, nós tivemos aí uma política do governo federal de baixar, de queda dos juros, né? Foi o Ibope, apareceu na televisão, não sei o quê. Não sei se vocês estão lembrados desse cara aí, né? O que aconteceu? Através dos bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, o governo federal disponibilizou linhas de crédito, né, para essas instituições, e essas instituições aí fizeram uso dessas linhas de crédito, e essas linhas de crédito para quê? Para emprestar para as pessoas. Consequentemente, provocou que uma baixa o quê? Uma baixa na taxa de juros geral do mercado e, consequentemente, colocou mais dinheiro em mercado. Está aí. Moral da história, o povo está tudo endividado hoje. Tudo endividado. Então, controle e seleção de crédito é um instrumento que impõe restrições ao livre funcionamento das forças de mercado, pois estabelece controle direto sobre o volume do preço e do crédito. Então está aqui, controle e seleção do crédito, né? Então, um instrumento. Quando o governo flexibiliza o controle e seleção do crédito, o que aconteceu, né, no caso aqui, ele pode colocar outros critérios também, tá certo, de restrição, de cadastro, ocorre o que? O aumento dos meios de pagamento da política expansionista. Quando o governo reduz, né, o controle e a seleção do crédito, é claro que ele reduz também, né, quando ele a rigidez, quando ele aumenta o controle, aliás, ele vai o quê? Reduzir os meios de pagamento. Nós vamos estar passando uma política restritiva, contracionista. Ok, né? Pronto. Último instrumento que chama-se taxa Selic.
A taxa Selic, para quem não sabe, é a taxa básica, a taxa de referência da economia do Brasil, né? A taxa Selic, ela é muito importante, cara, é um indicador fantástico, né? Por exemplo, olha só, a taxa Selic tem como objetivo remunerar os títulos públicos. Nós sabemos que esses títulos públicos, professor, são títulos de altíssima liquidez, credibilidade, não é isso? Ok. Tá. Então o que acontece? Quando o governo aumenta a taxa Selic, está comunicando para os bancos o seguinte: bancos, preste atenção. Agora a gente está pagando 11% a taxa Selic, a gente vai para 15%. Ou seja, é uma remuneração atrativa. Então os bancos, tá certo? O que eles passam a fazer? Eles passam, consequentemente, o que? A operar lá no mercado aberto, comprando títulos públicos, né? Porque é muito mais vantajoso ele comprar esses títulos públicos do que fazer outras operações que correm risco. Essa não corre risco, né? E assim por vice-versa. Então aumenta a atratividade do que? Dos títulos públicos, quando há aumento da taxa Selic, e consequentemente você reduz os meios de pagamentos e é uma política restritiva. Então quando os bancos começam a comprar os títulos públicos, diminui o dinheiro lá para emprestar para o povão. Ou o juro fica mais alto. Professor, e a taxa Selic? Quando há uma redução da taxa Selic. Quando há uma diminuição, ao oposto, há um aumento dos meios de pagamento, política expansionista, né? Professor, fala um pouquinho mais da taxa Selic, eu vou falar para vocês, apesar que a gente tem uma aula aí, super aula sobre esse assunto, né? A gente fala bastante coisa sobre esse cara aí. A gente fala o seguinte para vocês. Ah, professor, eu fiz uma aplicação, professor, deu 7% ao ano, professor. Sair ganhando ou perdendo? Depende. Você deve comparar com a taxa Selic. Pô, a taxa Selic está pagando aí 15% ao ano, né? 11% ao ano. Então, se está 11% ao ano, que é a taxa padrão de referência, você ganhou só 7, meu filho, você levou pau, tá? Você levou pau. Então, isso aí é uma taxa básica muito importante, essa taxa Selic, tá? Aumento da taxa Selic. Nós estamos tendo os aumentos sucessivos da taxa Selic. Implica em aumentar a atratividade dos títulos públicos emitidos pelo governo, é o que eu já falei para vocês, né? Reduz o montante de recursos emprestados pelos bancos a seus clientes, pois é mais rentável comprar títulos do governo. Então, por isso que retira dinheiro dos bancos, né? Aumenta as demais taxas cobradas pelos bancos e seus clientes. Por quê? Porque eu já tenho lá, por exemplo, 15% garantido na taxa Selic. Então, para o cliente que corre risco com o cara ainda, então ele vai aumentar a taxa, né? Porque é uma taxa de referência. Sobe a taxa Selic, sobe todas as outras, né? Todas as demais. Reduz a pressão sobre os preços, controle inflacionário. Professor, então ela tem, olha, hoje em dia, papo sério para vocês, a taxa Selic é um grande instrumento inflacionário, muito mais inflacionário do que monetário, tá? Por quê, professor? Porque com o aumento da taxa Selic, reduz a quantidade de moeda. Reduzindo a quantidade de moeda, o que acontece? Fica escasso dinheiro escasso, não é isso? Você diminui a inflação e o Brasil aí não está aguentando com essa inflação, né? O povo não aguenta mais, né? E, finalmente, produz um grande aumento da dívida pública quando há aumento da taxa Selic. Por quê? Porque aumentou os juros. Então, esses juros vai ser pago para quem comprou o título, né? Vai ter que remunerar, né? Esse é o nosso Brasil, né? Pronto, tá aí, aula de políticas, né? De noções de política monetária, né? Professor, olha, 1 hora e pouco de aula aí, cara. Professor, gostei. E eu também gostei. Quando o professor termina a aula assim, aquela sensação de dever cumprido é muito legal, né? Para aferir os seus conhecimentos, vamos fazer alguns exercícios aí selecionados. Primeiro, os instrumentos da política monetária são as operações de redesconto ou de assistência de liquidez, que é a mesma coisa, olha aí, então é o seguinte, assistência de liquidez é a mesma coisa que redesconto.
recolhimento compulsório, que é o depósito compulsório, e as operações de open market? Sim, assim, são o quê? São instrumentos, né? São instrumentos, tá certo, correto, né? Professor, mas faltou cara aí, taxa Selic, sim, faltou, né? Mas controle e seleção do crédito, mas esses caras aqui não tem nada aqui nessa questão aqui que eu possa invalidar essa questão. Mais uma questãozinha, Caixa Econômica CESP 2010. O principal instrumento para a condução da política monetária brasileira na estipulação pelo Conselho Monetário Nacional de limites máximos para as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de serviços bancários ou financeiros, adotando-se ainda em caráter suplementar a fixação de recolhimentos compulsórios e a realização de operações de redesconto. Questão dada, né? Por que, professor, questão dada? Porque a questão, normalmente o CESP, ele manda no comando da questão apenas um erro. E essa questão aqui mandou para a gente vários erros. Tá? Primeiro, olha só, principal, cara. Pô, é muito difícil falar qual que é o principal instrumento. Nós temos 5 principais instrumentos. Já falei para vocês. Depósito compulsório, redescontos, open market, controle e seleção do crédito e a taxa Selic. Os 5 são importantes, são os 5 principais. E o cara mandou lá, ó, estipulado, né, limites máximos para taxas de juros, descontos, comissões. Isso aqui é o que? É remuneração dos serviços bancários. Não tem nada a ver esse cara aqui, cara, ó, com a política monetária. Nada, 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 nada a ver. Então aí. Tem mais, senhor? Tem. Aí ele fala, caráter suplementar. Está errado, é prioritário. Fixação do recolhimento compulsório, que é o desconto compulsório, e a realização de operações de redesconto aí. 3 erros, né? Então, um aluno com uma questão dessa de 3 erros, o cara não pode, cara. Porque se passar desapercebido um erro, você tem mais 2 aí. Então, no CESP, o aluno tem que assistir às aulas, tem que fazer as questões com bastante atenção, né? Vencer as suas paixões, cara. Vamos lá. Caixa Econômica CESP 2010. Julgue os itens seguintes relativos à política monetária. 1. O Bacen, ao efetuar o recolhimento compulsório sobre os depósitos e outros recursos de terceiros, tem como objetivo reduzir a capacidade de criação de moeda para as instituições financeiras que captam depósitos. E aí, cara, questão fácil para vocês. Claro que está correta. Todo o depósito compulsório, o recolhimento compulsório é para isso. É para reduzir a capacidade de moeda escritural. Então está correta essa questão aqui. 2. A execução da política monetária consiste em adequar o volume dos meios de pagamento à efetiva necessidade dos agentes econômicos mediante a utilização de determinados instrumentos de política monetária. Exatamente. Tá aí, gostei disso aqui. Vou até completar minha aula com esse exercício aqui, né? Então é o seguinte, cara. A política monetária, ela tem que adequar os meios de pagamento às reais necessidades da sociedade. Por quê? Se colocar muito dinheiro à disposição, vai vir o dragão da inflação. Todo mundo ferra com isso. E se você tirar muito dinheiro de circulação, você impede o desenvolvimento e o crescimento do país. Vira só choradeira, lamento, cara. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que adequar as reais necessidades da economia, do desenvolvimento, o quê? A demanda de moeda. Porque sem moeda, num país capitalista, você não faz nada. Né? O Bacen, ao vender títulos a instituições financeiras, aumenta a liquidez do mercado. Cara, vamos lá. Banco Central vai vender. Então, o Banco Central sai papel, vai papel para lá, para o mercado. O mercado vem o quê? Dinheiro para o Banco Central. Então, ele diminui a liquidez. Por quê? Por que diminui a liquidez? Porque vai ter menos dinheiro em circulação. Questão
parabéns para o examinador, muito bem elaborada, exige discernimento do aluno, né? Olha aí, mas eu tenho certeza que com o fundamento da aula o aluno tem condições de acertar uma questão como essa, né? Vamos mais. As operações de mercado aberto, Open Market, consistem na atuação do Bacen para aumentar ou diminuir a liquidez na economia mediante compra e venda de títulos. Olha aí, ó, está correta essa questão, apesar que pode dar uma dupla interpretação, porque são títulos públicos, né? E o cara aqui faltou colocar o título público, né? Então aqui é uma questão aqui que pode gerar um pouquinho de confusão. Mais uma questão, Caixa Econômica Sesgan-Rio 2012. A política monetária enfatiza sua atuação sobre os meios de pagamento, os títulos públicos e as taxas de juros. A política monetária é considerada expansionista quando? Está aqui. Boa questão. Isso aqui é um tipo de questão que o aluno tem que entender o que o comando da questão está pedindo para ele. Primeira coisa, está aqui. Ele quer saber se você sabe o que é uma política monetária expansionista. Expansionista significa dizer que nós estamos o quê? Aumentando a quantidade de dinheiro em circulação. Então nós temos que encontrar uma das alternativas na qual há aumento dos meios de pagamento, a quantidade de moeda, né? Eu falo dinheiro, mas é moeda. Legal? Esse é o comando. Vamos então à procura da alternativa correta. Letra A. Reduz os meios de pagamento quando? Não. Reduz os meios de pagamento retraindo o consumo da atividade econômica. Como é? A política monetária enfatiza sua atuação sobre os meios de pagamento. Os pagamentos, os títulos públicos e as taxas de juros. A política monetária é considerada expansionista quando? Reduz. Expansionista, ó, reduz os meios de pagamento? Reduz, cara. Não. O que tem que fazer? Ele tem que aumentar, elevar. Então isso aqui já está errado. B. Mantém todas as condições macroeconômicas estáveis por longo período. Não, não é de manutenção, né? Não é uma política de manutenção. Ela é expansionista. Está numa situação estável, ele quer ampliar. Então está errado. Estabelece diretrizes de expansão da produção do mercado interno para o exterior. Gente, aí ó, mercado interno, o que está faltando aqui? Está tratando do mercado interno, de produtos e bens, não de dinheiro, não é? Tem que ser dinheiro. D. Realiza operações de crédito no exterior, aumentando a captação de recursos e, por consequência, os meios de recebimento. Não. Realiza operações de crédito. Então, empresta dinheiro, né? Aumentando a captação de recursos. Isso aqui não é. Isso aqui e, por consequência, os meios de pagamento. Isso aqui não estudamos, não faz parte da política monetária. Isso aqui é uma ação para insuficiência de caixa, né? Letra E. Eleva a liquidez da economia, injetando maior volume de recursos nos mercados, elevando, em consequência, os meios de pagamento. Então, exatamente, esse aqui é o conceito, tá certo? O conceito da política expansionista. Inclusive, eu vou apagar de novo e vou ler o conceito com vocês para fixar, que é muito importante esse conceito aqui. Parabéns esse examinador que fez esse tipo de pergunta nesse nível, né? Vamos lá. Ó, a política monetária é considerada expansionista quando eleva a liquidez da economia. Por que eleva a liquidez? Porque aumenta a quantidade de moeda. Injetando maior volume de recursos nos mercados. Ok. Elevando, em consequência, os meios de pagamento. Então tá aí para a galera aí, a alternativa correta é a alternativa letra E. Chegamos ao fim, né? Nossa Senhora, frases do Chorão, né? Olha, o eterno poeta, né? Grande santista, né? Esse Chorão. Nossa, uma perda muito grande para o Brasil, né? Tenho certeza, né? Para o Brasil não, para os brasileiros, né? Galera, vamos lá. O que ele fala? Ele fala o seguinte, isso é muito importante, cara. Isso aqui aumenta a sua autoestima. Você não deve ficar preocupado com o que os outros falam de você.
Me julgue do jeito que você quiser. A opinião é sua, a realidade é minha. Olha aí. A opinião é sua e a realidade é minha. Eu falo isso porque o concurseiro aí está estudando, né, ele passa por grandes dificuldades, tá certo? Muita gente critica, outros ajudam, mas você tem que manter a sua realidade. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.